Uma outra notícia importante, inclusive, que tem a ver com o julgamento, a continuação do julgamento na próxima semana. Após pedido de Alexandre de Moraes, o presidente da primeira turma do Supremo, o ministro Cristiano Zanin, marcou sessões extras para o julgamento de Jair Bolsonaro e os outros 7 réus. As próximas sessões estavam marcadas para terça, quarta e sexta da próxima semana. Mas agora o julgamento também vai continuar na quinta-feira, almoço e de tarde. A análise já será retomada com o voto de Moraes, que é o ministro relator e deve ocupar praticamente toda a primeira sessão na manhã de terça-feira. Começar essa com o Cristiano Beraldo e aí é preciso fazer conta, né? Muitos falam, bom, cada voto que 2 horas, 2 horas e meia, algum talvez mais econômico, 1h30. Depois tem a discussão em relação à dosimetria, depois o veredito, né? Enfim, veremos debates e terça, quarta, quinta. Não há uma expectativa de uma interpretação jurídica que vai ficar escrita nos livros da história. Esse julgamento ele estará para sempre nos livros de história do Brasil por aquilo que ele significa, por aquilo que ele representa, pela conduta, postura dos próprios ministros. Eles conseguiram transformar esse julgamento nessa peça de teatro, nessa encenação teatral cujo desfecho é conhecido. Então, que não tomem mais o nosso tempo como população brasileira, que eles encerrem esse trabalho e aí permitam que o Congresso faça o seu. À medida que o Congresso fizer o seu trabalho e o resultado desse trabalho legitimamente amparado pela Constituição brasileira for atropelado ou desconsiderado pelo Supremo Tribunal Federal, aí caberá ao Congresso tomar uma decisão. Se ele assina um atestado de covarde ou se, então, o Senado Federal cumprirá o seu papel e colocará um basta nesta rotina de humilhação que é imposta ao Congresso pelo Supremo Tribunal Federal. Então, a gente precisa saber logo desse desfecho, porque se tivermos diante de uma Corte Suprema autoritária e de um Congresso oficialmente frouxo, aí, Caniato, salve-se quem puder. Não adianta mais ter absolutamente nenhuma esperança nesse Brasil e a gente coloca a nossa última ficha, faz a última aposta no resultado das eleições do ano que vem, porque fora isso será ladeira abaixo. Mas, ô Mota, quando o Beraldo diz não haverá surpresa, o desfecho já é esperado. Bom, Beraldo disse isso, outras pessoas também sinalizaram no mesmo sentido, mas há quem diga, bom, há uma pequena chance de uma surpresa. Por exemplo, um ministro poderia pedir vista, 3 meses para analisar o processo. Ou você acha que existe alguma conversa de corredor, uma conversa em gabinete? Olha, a gente vai tentar resolver isso até sexta-feira. A gente gostaria de pedir para vocês, não façam pedido de vista, tá? Vamos tentar resolver. Eu até solicitei 2 sessões extras para quinta-feira. Vamos tentar resolver até sexta-feira. É desrespeito pensar que isso possa acontecer nos bastidores da Suprema Corte? É factível, Mota, essa cena aqui que eu acabo trazendo para a nossa audiência? Ou você acha que pode sim haver uma surpresa, sei lá, ministro Luiz Fux, olha, li, reli, mas eu gostaria de mais tempo para fazer a avaliação, peço aqui vista, no máximo em 90 dias, no máximo eu devolvo essa apreciação aqui. Qual é a sua aposta, Mota? Eu não gosto de apostar, Caniato, mas eu não consigo ter nenhuma esperança nesse sentido. Porque quando a gente lembra de tudo que aconteceu no Brasil, eu vou pegar uma data aí aleatória qualquer, desde o início de 2019 para cá, só foi surpresa ruim. A gente não teve nenhuma surpresa boa quando se trata de
decisões judiciais. E eu acho que o Brasil vai ter mais uma semana difícil. Alguém, eu não me lembro quem, talvez tenha sido aqui, em algum programa que eu participei, talvez tenha sido no jornal Jovem Pan, alguém chamou atenção para o fato de que esse julgamento é quebrado ao meio pelo 7 de setembro. Pois é, né? Que conversa de bastidor aconteceu para que alguém tomasse essa decisão? Fazer metade do julgamento antes do 7 de setembro, a outra metade depois. Qual é o significado disso? Existe uma expressão chamada suspensão da descrença. Essa expressão foi criada por um poeta inglês chamado Samuel Coleridge. Suspensão da descrença é quando você tem a disposição de aceitar temporariamente o mundo fictício de uma história. Quando alguém conta uma história cheia de fantasia para você, ou quando você assiste lá um filme com atores que vocês sabem, são atores de Hollywood, milionários, mas estão ali fazendo o papel de um pobre, de uma família que está tentando lutar para sobreviver, ou quando você assiste uma peça teatral com atores que você conhece, você sabe que aquilo ali tudo é mentira, mas você suspende temporariamente a sua descrença. Você coloca de lado o seu bom senso. E enquanto dura aquele filme, enquanto dura aquela peça teatral, você aceita aquilo como se fosse real. Você se comove com o drama de atores de Hollywood milionários ou bilionários, mas você fica comovido com aquilo. Você aceita aquela história como se fosse a realidade e você ignora os absurdos e as inconsistências daquilo que você está assistindo. É exatamente isso que a gente tem a impressão que estão pedindo do cidadão brasileiro, que ele desligue temporariamente a sua capacidade de pensar. Você, Dávila, mais um dia de julgamento na próxima semana, finalização prevista para sexta-feira. Esse pedido feito pelo ministro relator e o deferimento pelo presidente da turma, isso indica o quê? Votos alongados por parte dos ministros ou o relator quer ter a certeza de que os trabalhos serão concluídos na semana que vem? Candidato, o Beraldo está correto. Esse é um julgamento político que, quanto mais rápido terminar, melhor. Por quê? Vejam só o perfil dos 5 ministros da primeira turma. Nós temos um que foi advogado do ex-presidente Lula no caso da Lava Jato. Nós temos um outro que foi ministro do Lula e moveu ação contra Jair Bolsonaro. Nós temos o outro que é o julgador e vítima do processo. Ou seja, já tem maioria dos votos, não tem nenhuma novidade. Então, assim, achar que vai acontecer alguma coisa, eu falo aquilo, ó, não vai a igreja acender vela para isso que não vai acontecer, não tem um jeito de mudar, já está feito, o negócio nós já sabemos, o veredito já está pronto há muito tempo. Então, o ceticismo do Mota eu compartilho, não tem como ter esperança numa situação que já está dada. Então, tem que julgar e acabar rápido. E a ideia de pedir vistas e postergar isso seria um desastre. É você, na verdade, postergar uma crise política, uma tensão política que vai adentrar no próximo ano. Porque são 90 dias, aí tem recesso, né, Candidato? Recesso de 60 dias, e esse negócio vai ser julgado em março do próximo ano, abril, isso vai ser um desastre. Aí vai começar a confundir com eleição. Então, assim, vamos acabar logo com o último ato de uma peça política. É muito melhor isso do que ficar enrolando e gastando a paciência da população brasileira com um veredito que já foi dado desde o primeiro dia que esse processo começou. Seguiremos atentos